Vamos para a segunda carta de Pedro. Trazer as memórias de vocês aquilo que nós já ouvimos, viu? Capítulo 3. Fazer a leitura, as crianças ficam quietinhas, tá bom? Eliabe, tá no jeito? Versículo 1 diz assim. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhe escrevo. E em ambas quero despertar com estas lembranças as suas mentes sinceras, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e pelo mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores, seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os nossos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céus e terra, e está formado da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente para com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhamos-se para seres encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis, tendo em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também nosso amado irmão Paulo lhe escreveram. Com a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreveu as mesmas coisas, da mesma forma, em todas as suas cartas, falando dessas coisas, desse assunto. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e estáveis torcem, como também fazem com a demais escritura, para a própria destruição deles. Portanto, amado, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém? Eu quero silêncio das crianças, viu? E agora o trabalho sério. Pedro, aqui é a segunda carta de Pedro, ele está tratando aqui a respeito do dia do Senhor. O dia do Senhor vai acontecer, por mais que os falsos mestres ensinem que a promessa de Deus não vão se cumprir,
nós sabemos que Deus é fiel e justo para cumprir as suas promessas, amém? Não vou fazer uma introdução porque a carta é grande e eu pretendo cumprir ela nesse intervalo de tempo, amém? Quero a atenção de todos. Primeiro versículo e o 2, ele vai tratar da sua apresentação do próprio Pedro, que ele vai dizer assim: amados, esta é agora a segunda carta que eu lhe escrevo, porque nós já temos a primeira carta de Pedro, que é a primeira Pedro, e essa é de fato a segunda. E em ambas quero despertar com lembrança as suas mentes sinceras, ou seja, para que vocês se recordem. Ou seja, o que o apóstolo Pedro está dizendo? E neném, vai deixar ele em casa, vai. Porque tu não fica quieto aí. É confusão demais. As suas memórias sinceras. Então Pedro está dizendo o quê? Pedro está dizendo assim: olha, assim como eu escrevi na primeira carta, estou escrevendo na segunda. Vocês já ouviram isto que eu estou falando, eu já ensinei para vocês, mas eu quero lembrar vocês. Ou seja, Pedro aqui tem um cuidado de lembrar os irmãos de que ele já ensinou isto, mas ele torna a repetir essas coisas a fim de que os irmãos tomem consciência desse ensino, a necessidade desse ensino. Versículo 2, ele vai dizer assim: das palavras proferida pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de você lhe ensinaram. Ou seja, o ensinamento de Pedro não é um ensinamento novo, mas é um ensinamento que já foi trazido pelos profetas, pelo próprio Jesus, e também os apóstolos anunciaram as mesmas coisas. Que coisas são essas? Ele está tratando aqui a respeito da segunda vinda de Jesus. Quase todos os livros do Novo Testamento vai falar sobre a segunda volta de Jesus. Para nós entendermos a urgência de nós entendermos que Jesus vai voltar. Irmãos, nós estamos num período de muita apostasia, por conta dos falsos ensinos dos falsos mestres. E se nós não ficarmos atentos à Escritura, nós vamos acabar sendo desviados, como muitos já foram desviados. E no tempo de Pedro também, aqui ele está pregando, porque muitos dos irmãos tinham sido desviados por conta dos falsos mestres. Porque se você não estudar as Escrituras e vem um falso profeta e anuncia outro evangelho, você vai acreditar, porque você não tem conhecimento. Por isso a necessidade de estudarmos a palavra de Deus, de focarmos no ensino das Escrituras. Preste bem atenção, que isso daqui é muito sério para nós, por nosso tempo. Versículo 3, ele vai dizer: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores, seguindo as suas próprias paixões. Ou seja, nos últimos dias surgirão, ou seja, naquele tempo de Pedro, já se falava dos últimos dias, porque os últimos dias, quando ele trata dos últimos dias, ele está tratando da primeira vinda, da segunda. Então, Pedro já se referia ao seu tempo e de lá para frente, porque já é os últimos dias. À medida que o tempo se aproxima do fim, então aparece mais falsos mestres e mais heresia. Mas no tempo de Pedro já tinha muito. Eles, os apóstolos, lutaram muito contra os falsos mestres, contra as heresias dos falsos mestres naquele período. Paulo, por exemplo, ele vai combater muito nas suas cartas os ensinos dos falsos mestres. E nós devemos dar continuidade, combatendo os ensinos dos falsos mestres, porque enquanto nós pregamos o ensino verdadeiro, o diabo tem o dele que prega o falso ensino. E o diabo trabalha para desviar as pessoas do foco. Se nós fechar os nossos olhos e parar de trabalhar, o diabo vai pregar mais do que nós, com os seus servos. Você pode ver que os falsos profetas são estrategistas, irmão.
eles pregam muito mais do que nós, porque eles fazem campanha, fazem trabalhos, envolve um monte de coisa a fim de levar as pessoas. Ele consegue fazer com que as pessoas vão atrás deles. Nós pregamos a palavra de Deus não é todo mundo que quer ouvir. Por isso nós temos que se esforçar mais para pregar mais. E nós não podemos chegar aqui e fazer uma proposta como eles fazem, porque é falso. Não temos nenhuma promessa fora da Bíblia que pode se cumprir. Só vai se cumprir as promessas da Bíblia. E as promessas que o povo quer é as promessas que estão fora da Bíblia. É aquelas promessas onde o pregador vai dizer assim: você quer ter uma vida próspera, você quer ser abençoado, Deus tem um plano maravilhoso para você, Deus vai te dar uma casa boa. Essa é a promessa que o mundo quer. Mas essa promessa não vai se cumprir. A promessa de Deus para nós é de novos céus e nova terra. Entendeu? Nós esperamos sair desta vida e ter uma vida nova, uma nova vida, um corpo glorificado, habitar para sempre com Deus. Essa é a promessa que nós aguardamos. Versículo 4 vai dizer assim: eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os nossos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ou seja, olha o que os falsos mestres estavam dizendo, botando dúvida quanto à promessa da vinda do Senhor, dizendo que Deus nunca interferiu na história, o mundo continua do mesmo jeito, desde a criação. Os falsos mestres falavam isso e as pessoas acreditavam, se desviavam. E hoje não é diferente, irmão. Tem muitos falsos crentes, hereges, dizendo por aí que Jesus não vem, que o céu é aqui, o inferno não existe. Mas se você for na onda dele, quando você for ver, você já está dentro do fogo do inferno. Porque o inferno existe. O próprio Jesus pregou mais sobre o inferno do que o céu. Aqui, irmão, não é inferno. Se o inferno fosse aqui, o inferno era uma maravilha. Porque aqui você tem churrasco, tem coisa boa, tem água, sombra. Se o inferno fosse aqui, já pensou se o inferno fosse aqui? Melhor nem ir para a igreja, né? Se o inferno fosse aqui, estava bom demais. Só que, mano, que aqui não é o inferno. E nem o céu. Porque se aqui fosse o céu, era muito ruim. Você sente dor, né? Não? Você está com a costela quebrada, é ruim, né? Pois é, aqui também não é o céu. Aqui, irmão, é só uma passagem. O céu não é aqui, o inferno não é aqui. O inferno é pior do que qualquer coisa que você possa imaginar. E o céu é melhor do que qualquer coisa que pode vir à sua mente. Entendeu? Então preste bem atenção, irmão, para que vocês, quando ouvir um outro ensino, vocês não sejam como uma folha seca levada pelo vento. Amém? Eles botando dúvida acerca da vinda do Senhor e dizendo assim, que Deus nunca interferiu na história. Vejam só o que Pedro vai responder. Mas ele deliberadamente esquece de que há muito tempo, pela palavra de Deus, houve céus e terra, e está formado da água e pela água, e pela mesma água, e pela água, o mundo que agora existe foi submerso e destruído, e pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo e guardados para o juízo e a destruição dos ímpios. Ou seja, eles esquecem, Pedro vai dizer que eles esquecem. E eles não esquecem, irmão, não é porque eles perderam a memória, eles esquecem deliberadamente. Não é que eles estejam com amnésia. Eles esquecem é porque eles não querem crer. Eles estão rejeitando a verdade. Por isso que eu estou dizendo que eles esquecem. Eles não perderam a memória não, eles rejeitaram essa verdade em seus corações. E qual é essa verdade? Pedro vai dizer, os céus e a terra foram formados por quê? Pela palavra de Deus. Deus disse assim, haja luz e houve luz. Deus criou o mundo todinho pelo poder da sua palavra. E ele vai dizer que está formado da água. Deus formou o mundo, não tinha terra, era só água. E Deus fez sair a terra. Quando ele disse, haja firmamento, surgiu a terra.
Então ela está formada da água. E ele vai dizer, e pela água, o mundo que agora existe, o mundo daquele tempo, foi destruído pela água. Falando do dilúvio. O dilúvio, quando veio, aquela geração todinha antediluviana morreu afogada. Todos seres vivos, o que ficaram fora da arca morreu. Não escapou nenhuma beija-flor. Todos morreram afogados. Foi um juízo de Deus naquela época. E ele vai dizer que pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo. E para o juízo, e para o dia do juízo e para a destruição de quem? Dos ímpios. Os ímpios, aqueles que vão rejeitar a Cristo, esses vão queimar no fogo do inferno. Entendeu? E esse mundo que você vê tão bonitinho agora, cheio de árvores, coisinha bela, onde as pessoas anseiam morar, que é essa terra aqui, está reservado para o fogo. Aqui não vai sobrar nada, irmão. Essas casas aqui, ó, prédios, essas coisonas bonitinhas, essas 7 maravilhas do mundo aí fora, vão virar cinza. Cinza. Deus vai destruir tudo. Não vai ficar nada inteiro. Nada que foi construído pela mão do homem. Não vai sobrar. Vai ser um incêndio cósmico, onde o mundo inteiro vai incendiar. Todo o nosso sistema solar será incendiado com a terra. Pegará fogo. A terra vai ficar da cor de brasa, irmão. Tudo será desfeito. É o que ele vai ensinar mais adiante. Ele diz assim: não se esqueçam disso, amados. Pedro trata os seus ouvintes como o próprio Jesus tratava eles. Amados, filhinhos. É assim que Pedro trata. Porque Pedro considera os seus irmãos na fé povo amado por Deus. Povo querido por Deus, escolhido por Deus. Ele vai dizer assim: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, os falsos mestres estão duvidando da segunda vinda de Jesus, porque faz muito tempo que essa promessa foi feita. Desde os nossos antepassados, ele já anunciava a segunda vinda de Jesus, porque os profetas já anunciaram que Jesus ia voltar pela sua segunda vez. Desde lá já vem esse anúncio, e isso vem passando de geração em geração. O povo do Velho Testamento ouviram, o Novo Testamento ouviram essa promessa não se cumpriu ainda. Por ela não ter se cumprido, os falsos profetas estão colocando dúvida no coração das pessoas, dizendo que essa promessa da segunda vinda do Senhor não vai se cumprir. Mas olha o que Pedro diz, preste bem atenção: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que isso significa? Que Deus não está limitado pelo tempo, e Deus não conta os dias como nós contamos, em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas e por aí vai. Deus não conta o tempo assim, irmão. Deus está acima do tempo. Ele é atemporal, ele é eterno. E Deus, ele vê o futuro, o passado, o presente no seu eterno agora. Deus não se prende no tempo. Deus não é igual nós, que não enxergamos na curva, não enxergamos no escuro. Deus, ele está acima do tempo, ele enxerga tudo no mesmo tempo. Entendeu? Por isso ele pode passar 1000 anos, para ele é como se fosse só um dia. Ele não tem pressa, ele tem o controle do mundo nas mãos. Tudo acontece de acordo com a vontade dele. Nada foge da vontade dele. Então nós não precisamos ficar julgando igual os falsos mestres. Jesus não veio, será que ele ainda vem? Não, irmão, deixa Deus estar trabalhando. No tempo dele vai acontecer. O nosso papel aqui é crer em Jesus Cristo. Somente. Entendeu? Aí ele diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns os falsos mestres. Ao contrário, ele é paciente para com vocês,
não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está dizendo aqui? Alguns julgam Jesus demorando muito. E quem se alguns? Os falsos mestres. E Pedro está dizendo, é os falsos mestres que julgam que Jesus está demorando. Mas ele vai dizer, Jesus não tarda, não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Mas ao contrário, por que Jesus não veio ainda? Porque ele é o quê? É paciente para conosco. Por que ele é paciente? Porque o objetivo é, ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E Pedro está pregando para o povo, e o que está acontecendo no meio desse povo? Muito estava se desviando. Muitos tinham se desviado já. Então Pedro está pregando para as pessoas que estão se desviando do caminho. Então Pedro está dizendo, ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos aqui, ele está falando, eles que estavam no caminho e os que estavam se desviando do caminho. Ele está dizendo todos, ele e o que está se desviando do caminho. Entendeu? E nós aplicamos para o mundo também. Porque tanto eles quanto nós que somos escolhidos por Deus, Jesus não vai perder nenhum de nós, irmão. Deus não veio porque você ainda não creu. Ele está esperando você crer primeiro para que depois ele venha e então você seja salvo. Porque se ele vier agora, todos que não creram vão para o inferno. Então, a necessidade de você crer é urgente, porque Jesus vem qualquer hora. É o que nós vamos ver mais adiante. Entendeu? Jesus não veio porque ele ainda tem um povo que precisa ser resgatado. E ainda não foi resgatado. Porque depois que ele vier, irmão, não haverá mais oportunidade de salvação. Ele continua dizendo, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão pelo estrondo, um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Ou seja, Pedro está dizendo que o dia do Senhor, ele virá como um ladrão. O que significa isso? Que a vinda dele será repentina e sem aviso prévio. Ou seja, o dia do Senhor, ele vem de modo que ninguém será avisado. Ou seja, comparado quando vê um ladrão, quando é que vê um ladrão? Quando o dono da casa não espera, para pegar o dono da casa de surpresa. Então Jesus vem, irmão, sem mandar um aviso prévio. Entendeu? E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que estar preparados, porque ele pode vir qualquer hora. A vida dele é iminente. Qualquer hora ele pode vir. E nós temos que estar preparados, aguardando ele aqui, crendo em paz. Que é o que nós vamos ver mais adiante. Ele vai dizer assim: os céus desaparecerão pelo grande estrondo, e os elementos serão desfeitos. Agora ele está tratando do juízo final que acontecerá após a vinda do Senhor, para resgatar o seu povo. O Senhor vai destruir toda a terra e vai incendiar o cosmos inteiro. Ou seja, vai ser um fogo, uma destruição cósmica. Um fogo vai desde cima até embaixo, vai pegar fogo nos céus, onde nós vemos aqui céus, né? Nós conhecemos os céus. Esse sistema solar inteiro vai pegar fogo e a terra vai virar uma brasa. Porque aonde tem obra do homem, nós sabemos que no espaço tem, tudo isso é necessário virar cinza. Então, não sei, a Bíblia não relata que estrondo é esse. Entendeu? A Bíblia não deixa nada relatado que tipo de estrondo. Qual a consequência? Quem vai causar esse estrondo? O que vai ser causado nesse estrondo? Mas cogitando uma coisa, nós podíamos entender que esse solzinho BI, ele tem tempo determinado.
E se esse sol aí explodir, como o segundo cientista diz que o sol, as estrelas morrem, e o sol é uma estrela, se ele explodir, não ficará nada, tudo virá cinza aqui, entendeu? Porque o sistema solar é muito pequeno. Então, pode ser isso e pode ser outras coisas, a Bíblia não relata, mas o que ela relata é que tudo vai virar cinza, vai queimar todo o cosmos inteiro, entendeu? De cima para baixo, tudo queimará, toda a obra do homem será desfeita. E ele continua o texto dizendo assim: será desnudado, visto que tudo será assim, desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Ou seja, se tudo isso, irmão, que nós vemos na terra, e toda a terra vai ser desfeita, destruída, o que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Como que nós devemos viver? De maneira santa, andando no caminho reto, obedecendo a Deus, e piedosa, cuidando um dos outros. Amém? Ele continua. Está encerrando já. O texto lá está pela metade. Ele continua dizendo assim: de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Ou seja, nós devemos estar esperando o dia de Deus, viver esperando o dia de Deus. Tem gente que prega que a gente não deve esperar, ansiar pelo dia do Senhor. A palavra diz que nós temos que estar esperando, e não somente esperando, mas nós devemos estar apressando a sua vinda. Nós devemos apressar a vinda de Jesus, irmão. Agora eu pergunto uma coisa: se nem os anjos sabem quando é que ele vem, nem ele mesmo sabe, como é que nós podemos apressar a vinda de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo? O livro de Mateus vai nos ensinar isso. Ele vai dizer assim, que para que aconteça o fim, é necessário que este evangelho seja pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, se nós ansiamos pelo fim e pela volta de Jesus, nós devemos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho o mais breve possível, para que assim se cumpra tudo, e então Cristo venha. Amém? E eu vou encerrar com esse texto, que não vai dar para levar até o final, o texto ficou longo, o tempo passou muito rápido. Eu vou encerrar com esse próximo dizendo assim: e apressando a sua vinda, naquele dia, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos serão destruídos pelo calor. Todavia, de acordo com a promessa de Deus, esperando novos céus e nova terra onde habita a justiça. Amém? Tudo isso será desfeito pelo fogo e pelo calor. E a promessa de Jesus maior é essa, de novos céus e nova terra. Essa promessa, irmão, nós devemos esperar, ansiar por ela, desejar ela, viver todo dia como se o amanhã já fosse chegar. Como se essa promessa já fosse se cumprir amanhã, de novos céus e nova terra. Irmão, quando ele fala de novos céus e nova terra, ele está dizendo que nós vamos habitar não somente uma terrinha pequena demais, limitada demais, nós vamos habitar o cosmos inteiro, entendeu? Todo o cosmos nós vamos habitar. E outra, lá é novos céus e nova terra onde habita a justiça. Lá não é um lugar corrompido, aonde pode entrar a corrupção. Lá você não vai ver mentira, você não vai ver fraude, você não vai ver engano, você não vai ver erro, você não vai ver nenhum tipo de pecado. Lá é o lugar onde habita a justiça, onde a justiça reina. Lá nós temos um governador,
E esse é santo. Não vai permitir que entre nada impuro. Quem deseja ir para um lugar desse? Aonde você não vai chorar, não vai sentir dor, não vai sofrer, não vai ter necessidade. Não é bom um lugar desse? Essa promessa não é boa? Não é melhor do que a dos falsos profetas? Que é tão passageira? Que é só uma casinha aqui, uma casinha ali, um carrinho. Nós esperamos é novos céus e nova terra, irmão, onde habita a justiça. Um corpo glorificado e uma vida eterna com Deus. Essa é a promessa verdadeira. É a boa promessa. É as boas novas do Evangelho. O Evangelho, ele impulsiona a gente sempre para essa promessa da vida do Senhor, irmão. Se nós for dar ouvido aos falsos mestres, irmão, nós podemos até ter um carrinho, uma casinha boa na praia, mas quando morrer vai para o inferno e não vai levar nada daqui. Tudo vai ficar. E tudo vai ser destruído por fogo. Entendeu?